Bom dia, galerinha, tudo bem? E aí, já tomaram aquele café gostoso, né? Tá todo mundo acordado aí? Eu tô com um pouquinho de preguiça, mas vamos lá. Bom, hoje geografia, nossas aulas também serão de revisão, que a gente já trabalhou isso em sala de aula, né? Temos um monte de mapa aí no caderno, aquele mapa legal, aquele monte de atividade. Quer dizer, um monte não, né? Tem pouquinha. Acho que depois eu vou fazer mais umas 20 folhinhas aí e mandar pra vocês. Então, pra começar, a gente vai pegar o livro na página 10, tá bom? Pra gente dar início à nossa aula. E como eu falei, é uma revisão e a partir dessa página a gente vai ver tudo que já tem lá no nosso caderninho, tá? Na página 10, tá assim, ó. País, nação e território, né? E como vocês viram, ó, essa bandeira linda aqui tá falando do nosso país, né? E aqui vai explicar o que que é cada um desses três aqui: o país, a nação e o território, tá? O país, ele é o todo, né? É a parte toda do Brasil, né? O conjunto com os estados, né? Com as unidades de federação, tá certo? Então, juntando todas essas unidades de federação que nós temos, que são os 26 estados mais o Distrito Federal, a gente compõe o país, né? A nação é composta pelas pessoas, o grupo de pessoas de cada estado, né? Nós dissemos que é a nação, né? Então, o país ele é composto pela nação, por todas essas pessoas, por todos os seus costumes, as suas crenças, né? Tudo que elas fazem no dia a dia. E o território. O território é uma grande área demarcada por posse, né? A gente pode dizer que o nosso estado do Rio de Janeiro, ele é um território, né? Porque ele é demarcado por uma posse, né? Por limites, tá certo? Depois nessa página aqui, ó, né? Depois nessa página aqui a gente já vai para uma atividade, certo? Então tá dizendo que o Brasil ele possui os territórios, como o tio explicou para vocês, que são os estados, né? E aí nós temos essas quatro fotos aqui, ó. Observe as fotografias abaixo. Observe nas fotografias abaixo a variedade de paisagens do território brasileiro, né? Então a gente viu anteriormente, né, no ano passado, sobre as paisagens. Aliás, a gente sempre vê desde o terceiro ano sobre os tipos de paisagem, né? E o Brasil ele é muito rico nessas paisagens, sejam elas naturais ou construídas pelo homem, né? Mas existe uma grande variedade. Então aqui nós temos quatro paisagens. A fotografia um, né, são galpões no distrito industrial do município de Boa Vista, né? Então o que que está mostrando aqui, né? É uma paisagem que não é natural, né? São galpões industriais, então automaticamente é uma paisagem construída pelo homem, tá certo? Na número 2, Parque Nacional da Serra da Canastra, no município de Delfinópolis, Minas Gerais. Aqui, apesar de ter uma construção, né, mas é um parque, então torna-se uma paisagem natural, tá certo? E o número 3, vista da cidade de Curitiba. Obviamente, a gente está vendo com clareza que é uma paisagem construída pelo homem, né? Ou seja, uma paisagem urbanizada, humanizada. E a número 4, né? Colheita de arroz no município de Cabrobó, né? E também, né, a gente vê que tem uma certa plantação aqui. Então é uma paisagem natural, tá? Então o que, que vocês vão fazer nessa página aqui? Tá pedindo o seguinte: toda vez que tiver esse símbolozinho aqui, ó, né, de um balãozinho, significa que é pra gente dialogar, pra gente conversar. Seria uma resposta oral. Como a gente tá longe, vocês vão fazer o seguinte pro tio, né? O que você observa em cada fotografia desta página? Então a gente vai olhar. O que, que a gente observa? Ah, tio, na foto um eu observo, né, fábricas, árvores, estradas, entenderam? É por desse jeito que vocês vão fazer aqui, na questão um, tá? Dizer o que, que vocês estão observando em cada foto, como eu dei o exemplo daqui.
Depois, quais elementos naturais e culturais você identifica em cada paisagem? Então, depois de falar, automaticamente, quando você responder aqui, a primeira pergunta já vai estar falando, né? Porque você vai estar dizendo lá, eu estou vendo galpões, estou vendo árvores, estou vendo estradas, certo? Mas você pode separar. Foto um, elementos naturais. Aí você escreve tudo que você está vendo de elementos naturais na foto um. Elementos culturais. Aí você escreve tudo que você está vendo de elementos culturais. Lembrando que elementos naturais é tudo que a natureza construiu. E elementos culturais é tudo que o homem construiu. Carros, casas, motos, né? Prédios. E esse número 2 aqui, ó, está pedindo a seguinte coisa. Como eu falei, o Brasil ele é rico na sua paisagem, seja ela cultural ou seja ela natural. Natural, então, é uma beleza esplêndida, tá? Em Minas Gerais a gente encontra várias paisagens naturais assim esplêndidas, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte, pesquisem aí na casa de vocês em revistas, tá? Não precisa ser automaticamente em computador e imprimir, não. Pode ser revistas, tá? Eu sei que a gente não tá podendo sair de casa, mas com certeza tem uma revista, um livro velho aí das séries passadas. Então você vai pesquisar o seguinte, ó, recorte de jornais e revistas ou pesquisa na internet, fotografias de outras paisagens brasileiras, diferentes das representadas acima. Então o que acontece? Evitem procurar igual a essas, tá? Procurem de outros, como eu dei exemplo de Minas. Depois que vocês pesquisarem, né, vocês vão fazer a seguinte maneira. Podem pegar uma folha branca, não tem problema, e não precisa ser uma imagem enorme. Quem não tiver uma folha branca, pode fazer no caderninho. E vocês vão colocar igual está aqui. Não precisa ser muitas imagens também. Pode selecionar umas 4 diferentes, tá? E vocês vão fazer igual está aqui. Colar a imagem e embaixo fazer uma legenda. Esse textinho pequenininho que tem aqui, ó, né? A gente chama de legenda, porque está explicando o que tem na imagem. Então, vocês vão escolher uma imagenzinha lá que vocês pegaram. Eu vou dar um exemplo. Eu escolhi uma imagem de uma cachoeira lá de Minas, né? Então, eu vou explicar. Cachoeira das Antas, não é em Minas, claro, mas eu inventei. Cachoeira das Antas, Minas Gerais e tal, tá? É assim que eu vou fazer. Se não tiver uma folha branca, pode colar no caderninho e fazer igual está aqui, ok? Vamos lá na página 12, tá? Página 12, ó, como eu expliquei anteriormente, território brasileiro. Como eu expliquei o que é território, né? São o que? As partes delimitadas, né? Ou seja, com limites. Igual aqui nesse mapa, né? Esse mapa é o mapa político do Brasil atual e aqui tem todas as unidades de federação brasileiras, né? Então o Brasil, o território dele é toda essa parte verde aqui, ó. Tá vendo? Todo esse desenho verde para fora já não é mais o Brasil. Então não é território brasileiro. O território brasileiro é a partir dessa linha aqui, ó, onde está passando o dedo do tio, tá? Tá bom? Contornando todo isso aqui. Do lado aqui, ó, aqui em cima, essa parte mais clarinha, cor de pele, né? Nós dizemos que são os nossos vizinhos, nossos países vizinhos, né? O nosso país, ele fica situado na América do Sul. Então aqui, ó, né, nessa parte aqui, são os países da América do Sul que são nossos vizinhos, tá ok? E aqui do lado nós temos o oceano a qual o nosso país é banhado, né? Que é o Oceano Atlântico, tá certo? Então, como falei, nosso país ele tem 27 estados, aliás, 26 estados e um distrito federal, tá certo? E, ó, o Brasil possui um território com cerca de... Desculpa, o tio foi tossir. Então, olha só, o Brasil ele possui um território com cerca de 8.515.759 quilômetros quadrados e está dividido em 27 unidades de federação, né, que são os 26 estados e o Distrito Federal, tá certo? E é esse mapinha lindo que tá aqui. Aqui na número 1, tá pedindo o seguinte: qual é a capital do Brasil? Lembrando que sempre quando tiver duas perguntas, tem que ter duas respostas, igual aqui, ó. Qual é a capital do Brasil? Primeira pergunta.
Como você descobriu isso? Então, você descobriu a capital do Brasil? Como você descobriu a capital do Brasil? O que te levou a descobrir a capital do Brasil aqui nessa página? Qual é o nome da unidade de federação em que você vive? E qual é a capital dela? Tá? Então não se esqueça, unidade de federação são os estados brasileiros, tá? São os estados brasileiros. Então estou perguntando aqui, ó, qual é o estado que você vive, né? E qual é a capital desse estado? E aqui, ó, na página 13, nós temos, né, um pouquinho da história de como se formaram os territórios brasileiros, né? Lá atrás, durante o descobrimento do Brasil, né, os portugueses eles começaram a fazer o seguinte: eles vieram explorar o Brasil, né? E eles toda a riqueza do Brasil. Só que não somente eles, também outros reinos vieram para essa exploração. E o que eles fizeram? Para eles não entrar em conflito, em guerra, né? Eles dividiram o Brasil, né, meio a meio. Eles pegaram esse mapa que tem aqui do Brasil, ó, e eles fizeram uma linha imaginária ao meio, né? Igual essa que está aqui, ó. E essa linha foi chamada de Tratado de Tordesilhas, né? Foi chamado de Tratado de Tordesilhas. De um lado, né, o lado verde, era do Brasil. Era o território que os portugueses, né, poderiam explorar no Brasil. E essa parte aqui eram os espanhóis que exploravam, tá? Então, como que se deu a formação dos territórios brasileiros? Antigamente não eram por estados. Hoje a gente tem, né, Amazonas, Amapá, Rio de Janeiro, São Paulo. Naquela época não. Quando eles fizeram essa divisão, existiam as capitanias hereditárias. O rei de Portugal, ele mandava pessoas de sua confiança para tomar conta do território brasileiro, ou seja, da sua parte aqui no território brasileiro. E essas pessoas de confiança do rei vinham, né, e foram chamadas de capitanias hereditárias. Por quê? Porque cada pessoa de confiança do rei pegava uma parte do Brasil, né, um território do Brasil, para tomar conta. E quando essa pessoa morria, esse poder que ela tinha era passado para o seu filho, né? Então por isso que levou o nome de capitanias hereditárias, porque era passado de pai para filho esse poder, né? Então cada trechinho do território brasileiro, ó, eu vou chegar perto para vocês verem, tá vendo aqui, ó, não são estados que está escrito, ó, os nomes são diferentes, né? Como vocês podem ver aqui. Então, antigamente, não era o território brasileiro não era propriamente separado por unidade de federação, eram só esses daqui que existiam, né? E foi assim por um bom tempo. Quando isso começou a crescer, né? Eles começaram a formar os distritos, as cidades, parar essa exploração, e aí eles fizeram uma divisão melhor, que surgiram esses estados, tá? Se vocês observarem nessa foto e nessa daqui, existem alguns nomes da capitania que estão aqui, que permaneceram aqui, tá? E eu não vou dizer quais são, não, vocês que vão olhar, tá certo? Então aqui também tem atividade, ó. Número 1, qual é a capital do Brasil? É muito fácil, né? Todo mundo sabe qual é a capital do nosso Brasil. E como você descobriu isso? Qual é o nome da unidade de federação em que você vive e qual é a capital dela, né? Já falei isso pra vocês. Vamos virar a página. Lá atrás a gente tinha um mapa, né, da formação do território brasileiro, certo? E aqui nós temos um mapa do Brasil atual. Então, depois daquela formação, né, a gente chegou a essa divisão aqui, né, que são as unidades de federação que temos hoje. Observando os mapas 1 e 2, tá? O mapa 1 e 2 é o mapa da página 13 e o mapa da página 14, tá bom? Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas? Então você vai escrever quais são as semelhanças e as diferenças que vocês estão observando, tá? Como eu falei anteriormente, se vocês observarem, existe alguma capitania, algum nome de capitania hereditária que continuou durante essa formação aqui, ó, tá? Durante a divisão desse território aqui.
E essa aqui embaixo, como eu falei, sempre que tiver o balãozinho é pra gente dialogar, pra gente conversar, seria uma resposta oral. Mas como a gente está longe, eu quero que vocês façam no caderninho, coloquem lá a página, né? E o número da atividade e a resposta. Então, como você imagina que eram as paisagens brasileiras na época das capitanias hereditárias? Então, assim, como que vocês acham que era a paisagem brasileira durante as capitanias hereditárias? Hoje a gente vê muitos prédios, muitas fábricas, né, muitos carros pelas ruas. E como que vocês acham que eram naquela época? Quero que vocês digam aqui pra mim, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouco sobre a diversidade da população brasileira, né? O nosso país, ele é rico nessa diversidade, porque toda a sua formação foi constituída por vários povos, né? Nós não somos, como o tio já explicou em sala de aula para vocês, nós não somos uma população que existe só uma raça, né? A gente é composto por sangue europeu, é, africano e o dos índios, que são os primeiros moradores do Brasil, né? Então, essa formação aqui ela é constituída por isso. A raiz da nossa formação são esses três, os europeus, os africanos e os indígenas. E depois chegaram o quê? Os japoneses, os alemães, né? Que também ajudaram nessa formação, tá? Então, é uma formação muito rica, com danças, com culinária, com outras culturas, né? Crenças, religiões, né? Então, nessa parte da formação aqui, vocês vão ler o textinho, né? E chegar às atividades, que vai até a página 17, onde a gente vai finalizar, tá certo? Como eu falei pra vocês, a parte da a diversidade do nosso povo, ó, né, com danças, com festas, né, ó, essa página aqui tá representando muito bem. E aí entra também a culinária, entra a religião, tá? E tudo isso a gente tem que respeitar. Por isso que o tio sempre explica em sala de aula. A gente nunca pode falar do coleguinha porque da sua religião, né? Porque das suas vestes, da sua culinária. Porque isso é diverso no nosso Brasil. Então, merece respeito, tá? Então aqui, ó, os primeiros habitantes do território brasileiro, né? Aqui está explicando quem foram os primeiros habitantes desse território, né? E a gente sabe quem foram os primeiros habitantes. Quando os portugueses chegaram aqui, né? O nosso território brasileiro era habitado pelos índios. Então, automaticamente que os primeiros habitantes do Brasil eram os índios, né? Do território brasileiro eram os índios. Os portugueses nada mais foram que invasores, tá certo? Então, aqui está explicando, né? Quantos índios haviam naquela época, o que aconteceu com eles, né? Durante esse processo. E aqui embaixo, ó, a valorização da cultura indígena. Por que a gente tem que valorizar a cultura indígena? Porque faz parte da história do nosso Brasil. Como eles foram os primeiros habitantes, né? É ideal valorizar a história deles, como que eles vivem, né? O estilo de vida deles. Conheça no texto a seguir um relato do indígena Daniel Munducuru, né? Então, Daniel Munducuru, ele é um escritor famoso, né? Ele é indígena e ele é um escritor famoso com vários textos. E ele conta nessas histórias dele, né? Nos relatos dele, a vida dos indígenas, como que é, de alguns povos brasileiros, tá? Então, quero que vocês leiam com calma e pensem sobre as atividades que estão aqui, ó, façam no caderno. Quais atitudes relatadas por Daniel Munducuru demonstram preconceito contra os indígenas? E em sua opinião, tá? Como é possível combater o preconceito contra os indígenas, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho. O tio vai estar esperando as dúvidas de vocês. Podem ligar, fazer chamada de vídeo, podem mandar áudio, podem mandar mensagem de texto, o que vocês quiserem, tá joia? Sobre essa matéria, tá bom? Bom estudo para vocês e até logo.